Simbora! Vamos juntos aqui. Grande prazer estar novamente com vocês. Big Data Bet tá na área, trazendo aqui conteúdo para vocês. Hoje vamos falar aqui sobre uma falácia, a falácia da mão quente, né? É um artigo do Joseph Bushnell, seguindo então a linha de trazer aqui para vocês vídeos de teses, de livros da gringa, artigos da gringa. No último vídeo a gente fez lá a tese do viés lá do super favorito, onde o autor sugere uma possível brecha. E foi muito interessante o que a gente encontrou aqui nos backtestings, né? Quem viu o último vídeo sabe que ali é uma informação bem relevante, que a gente pode usar na prática mesmo, né? E aqui talvez, né, nós também cheguemos aqui num ponto interessante. Eu não tenho a data aqui, deixa eu ver se tem a data desse artigo. 2018, tá? 2018. Então, eu não sei se isso aqui ainda reflete em alguma vantagem prática no mercado, mas eu creio que sim, tá? Porque apesar de ser um artigo mais antigo, né, já tem 6 anos aí, mas por quê? Porque tem muita gente nova entrando no mercado, né? Tem um boom muito forte aí nas apostas esportivas, então eu creio que sim, que provavelmente essa vantagem aqui, ela ocorre exatamente porque tem gente nova no mercado aí, alimentando aí essa possível brecha, né? Eu não sei exatamente aqui se nós vamos chegar em algum ponto, mas vamos descobrir juntos. Eu separei o vídeo em duas partes, tá? A primeira parte que nós vamos ler o artigo, e eu vou discutir aqui, fazer alguns comentários com vocês, para a gente se situar bem. E na segunda parte, aí sim vamos para a parte prática, onde vamos fazer aqui o backtest com uma base bem robusta, porque o Joseph aqui, ele fez esses testes aqui nas 5 principais ligas europeias, né? Essas que vocês conhecem, as top 5, né? E eu quero expandir, né? Que nem eu fiz no último vídeo lá, expandindo para ver se isso se reflete de forma global. E aqui ele utiliza dados da Pinnacle. O que ele fez aqui foi simplesmente pensar fora da caixinha. Então, antes aqui de ler o artigo, eu queria falar só um pouquinho sobre isso, tá? Porque você pode perguntar assim, beleza, Luciano, ele pensou fora da caixinha, tá? Como que a gente faz para pensar fora da caixa? Eu vou resumir de uma maneira que vai ser bem fácil de entender aqui. É simplesmente o que nós temos aqui. Uma caixinha, onde estão ali, a maioria dos apostadores estão ali dentro dessa caixinha. E essa caixinha é totalmente monitorada pela casa de apostas. Tá? A casa de apostas tem total controle do que ocorre ali dentro. E o que o Joseph Bushnell fez aqui, né, quando ele pensou nesta tese, né, foi exatamente olhar coisas a mais do que as coisas que as pessoas que estão dentro da caixinha estão olhando. E isso não faz com que ele não deva olhar o que está acontecendo dentro da caixinha, bem pelo contrário. Então, resumindo aqui para vocês, as pessoas que estão dentro da caixinha estão olhando os dados do jogo ali, algumas de forma objetiva, outras com a estatística, né, outras de forma mais subjetiva, mas enfim, tem todo tipo de apostadores ali dentro, fazendo as suas apostas baseados nos dados, principalmente os dados mais recentes, né? O time venceu os últimos jogos, está num momento bom, então isso chama a atenção da galera. E o que faz a pessoa pensar fora da caixinha? Seria então o fato da pessoa vir para uma visão mais macro. A pessoa que está olhando fora da caixinha, ela não está olhando agora só os dados do jogo, mas ela está entendendo ou tentando entender a reação dos apostadores em relação a esses dados. Então, face os dados que estão ocorrendo ali naquele evento que ela está analisando, ela consegue perceber o tipo de reação que as pessoas podem ter, tá? E de que forma prática assim, a gente pode ver isso através das odds, porque o mercado coloca uma odd inicial lá, de abertura. Aqui dando um exemplo bem prático para você. Odd 2 na abertura. 2 dias depois, a odd já está em 1.8. Então você está identificando ali uma divergência entre a opinião da casa de apostas e a opinião dos apostadores que já entraram no mercado. Ou seja, os apostadores estão crendo, né, eles têm a crença de que aquele time é mais favorito do que a casa previa lá na odd de abertura. Isso pode se justificar por diversos fatores. Pode ser que uma notícia nova que o mercado não tinha quando fez a abertura tenha surgido e então ocasionado com que as pessoas entrassem com mais dinheiro. Ou não.
Pode ser que realmente haja apenas uma divergência tendo os mesmos dados que a casa tem. Mas independente dos motivos que levaram a essa queda da odd, você tem a percepção ali de que há essa divergência. Então, veja que aqui de uma maneira muito simples você já está fora da caixinha. Você está olhando algo a mais que as pessoas, que a grande maioria dos apostadores que estão dentro da caixinha não estão olhando. E com isso você tem uma vantagem absurda sobre os apostadores que estão dentro da caixinha. Então, no final das contas, porque as pessoas pensam muito assim, né? É muito difícil vencer a casa de apostas. Mas neste caso aqui, por exemplo, da tese aqui do Joseph, e aqui do que eu estou falando para você, você não está precisando vencer a casa de apostas. Você estaria tentando vencer a casa de apostas fazendo a abertura. Porque ali sim, tem um modelo preditivo do qual você está brigando contra ele. Beleza? Mas aqui não. Aqui você está identificando uma situação de peso de dinheiro. E de mercado, exatamente porque você ampliou a sua visão agora para fora da caixinha. Exatamente disso aqui que nós vamos falar nessa tese, tá? O Joseph, apesar de ser uma tese bem simples, é sim uma tese fora da caixinha, onde ele observa todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Então vamos lá. Vamos ler aqui juntos então o artigo, pessoal. Vamos lá. Inicialmente aqui ele faz alguns comentários sobre o mercado eficiente. Eu vou deixar o link, você pode ler por completo aí, mas vamos direto ao assunto aqui. A falácia da mão quente. Vamos lá. A avaliação errada das probabilidades não é a única forma como as pessoas podem expressar um viés no mercado de apostas. Outra forma de as pessoas poderem apresentar um viés sistemático é através da falácia da mão quente. Às vezes também chamada de falácia inversa do jogador. É aquela falácia que é exemplificada, né? O exemplo mais comum é aquele da moedinha, né? Que você joga, tal, vai fazendo os lançamentos, aí você viu que deu 5 caras em sequência. Então você tem um viés psicológico que lhe faz acreditar que agora tem maior probabilidade de sair coroa, já que deu uma sequência, né, de caras. Então você tem essa percepção de maior probabilidade de que dê agora o inverso. E aqui, na falácia da mão quente, é exatamente o contrário. Você espera que algo que está ocorrendo continue a ocorrer, porque está numa temperatura quente, né? Que vocês já vão entender aqui na sequência aqui do texto. O erro surge inicialmente devido à medida em que se subestima como a aleatoriedade num padrão ou numa série repetitiva está presente. Em vez disso, preferem-se explicações causais para tais séries, as quais devem prolongar a longevidade da série. É o que nós estávamos falando. A falácia da mão quente foi cunhada pela primeira vez por Amos Tversky e seus colegas no artigo de 1985, no qual demonstravam que a noção de uma pessoa sobre a série de vitórias era atribuída a uma ideia errada generalizada de sorte. Ao expressar tal falácia, a influência da regressão à média, que é a tendência que uma variável tem de estar mais próxima da média numa medição subsequente após uma medição extrema anterior, será ignorada. Certo? Este princípio informa-nos não que as coisas tendem a regressar à média, a lei falaciosa das médias, mas apenas que elas têm tendência para fazer, a lei dos grandes números. A sorte tem uma tendência para ser seguida por resultados que são proporcionalmente menos afortunados. O mesmo é verdade em relação ao azar. O que está quente tem tendência para arrefecer, é substituído por o que está quente e vai provavelmente continuar quente por mais tempo. Aqui fazendo uma conexão com que vem aqui a calhar muito bem com o assunto, que foi quando eu trouxe aquele estudo sobre o Botafogo na temporada anterior, tá? Não nessa. O Botafogo teve aquele primeiro turno absurdo, né? Ganhando demais, a expectativa do mercado era uma. O Botafogo estava superando muito forte essa expectativa, né? E eu trouxe esses estudos para vocês mostrando que o mercado ele poderia ter feito duas coisas, tá? Poderia ter feito duas coisas. Ele poderia ter analisado e identificado que o Botafogo realmente agora estava com um novo padrão que o mercado não tinha observado. E que deveria, então, ajustar as odds para essa nova realidade aí que o Botafogo estava apresentando. No entanto, o que eu mostrei para vocês no estudo lá? O mercado não fez nada.
O mercado simplesmente ele foi para a segunda opção, que era qual? Bom, isso aqui para mim, o mercado dizendo, tá? A casa de aposta, o mercado no geral. Isso aqui para mim é a aleatoriedade do futebol. O Botafogo está acima da expectativa e ele vai retornar à média. Tá? Aqui entra a parte do retorno à média. E o que de fato ocorreu na prática lá, realmente o Botafogo no segundo turno caiu de produção, mostrando que a casa estava certa. E a gente pode usar essa informação também, tá? Que a casa está nos dizendo lá, através da odd média, né? A gente pode fazer esse cálculo de odd média móvel, por exemplo, para a gente entender essas oscilações aí nas cotações, se o mercado sugere realmente uma correção que faça jus a um novo cenário apresentado pelo time, ou se realmente ele está nos dizendo que aquilo ali era aleatoriedade, sorte. Enfim, você pode ter times aí muito acima da expectativa do mercado, aí quando você vai analisar na prática, lá você vê que são muitos jogos com expulsão, com pênaltis, enfim, situações assim que não estão tão relacionadas à qualidade técnica do time e mais à aleatoriedade, tá? Só dando um exemplo para vocês, mas bem pertinente em relação ao que nós estamos falando aqui, né? Então vamos lá, seguindo aqui, de que forma é que a falácia da mão quente poderá influenciar um mercado de apostas no futebol? Seguramente, quando uma equipe consegue uma série de vitórias, os apostadores reparam. Consequentemente, mais dinheiro será apostado neles da próxima vez que jogarem, reduzindo as suas probabilidades para lá de valores que nunca alcançariam caso a série de vitórias não tivesse ocorrido. Aqui é o suco da tese, tá? Essa frase que resume muito bem aqui o que quer dizer a falácia da mão quente, né? As pessoas estão vendo lá que o time está numa fase excelente e estão botando peso do dinheiro. Agora repara bem comigo e a importância de a gente pensar um pouco mais a fundo sobre as coisas aqui. Quando o mercado botou lá a odd de abertura, isso aqui são dados de win rate, dados do histórico recente. O mercado já tinha esses dados aqui, tá? Então, beleza, o time ganhou os últimos 5 jogos, mas o mercado já sabia disso. Já está previsto ali na odd do mercado, tá? E aí a galera vai, bota dinheiro, o peso do dinheiro derruba a odd. E agora nós temos uma discordância aqui, uma discordância entre a casa e os apostadores, que pode ser justificada, é claro, como eu falei, por alguma notícia, um desfalque, alguma situação, uma informação nova, né? Porque se você observar bem aqui, após a abertura, o mercado passa por um processo aqui de modelagem bayesiana. Justo ou não? Pensem comigo. Nós temos uma informação a priori, que é a odd de abertura. Após isso, novas informações vão chegando no mercado e o peso do dinheiro vai correspondendo ali, certo? As pessoas vão usando essas informações, vão fazendo suas análises, seus modelos vão identificando possíveis brechas, possíveis situações de EV+, as pessoas vão botando dinheiro. E o mercado, o que acontece? Vai se adequando a cada nova informação, o mercado vai se ajustando. Então nós temos aqui um modelo bayesiano, claramente, certo? Então é isso, continuando aqui, é claro, parte do motivo porque uma equipe terá uma série de vitórias poderá ser uma causa tangível, como o fator de bem-estar que as vitórias anteriores inspiraram. No entanto, isto pode muito bem ser sobreestimado se os apostadores estiverem a ignorar a influência da sorte e cometerem a falácia da mão quente. Aqui resume bem o exemplo do Botafogo, tá muito claro aqui, né? Nos casos em que a sorte domina, pode-se esperar que as sequências regridam à média mais rapidamente. Tá claro, né? Em termos de uma equipe boa com uma série de vitórias, tal iria surgir que é mais razoável que uma equipe comece a perder novamente do que os apostadores são capazes de acreditar. Que significa que as suas probabilidades de aposta são menores do que as justas. Pelo contrário, será muito mais provável que as equipes frias e ignoradas, em que há poucas apostas e, portanto, sobrevalorizadas, comecem novamente a ganhar e, portanto, ofereçam a possibilidade de um valor esperado positivo. Então ele está dizendo aqui que às vezes o peso do dinheiro vai deslocar as linhas sempre a favor das equipes frias, que são as equipes que estão com uma série recente de jogos aí muito ruins, né? Com muitas derrotas, né? Elas vão jogar contra um time que tem muitas vitórias. Então aqui é a situação perfeita onde a falácia da mão quente fala mais alto, tá? Porque você pega dois times que os dois estão com uma boa sequência recente, né?
Então a falácia da mão quente aqui não faz tanto sentido, mas quando você tem essa situação aí de um time super quente contra um time super frio, aí sim você tem uma grande probabilidade das linhas se deslocarem a favor do time que está frio aqui. E é exatamente essa aqui a tese do nosso amigo aqui. Aí chega a situação que é a seguinte, nós precisamos medir esse calor, né? Poderíamos fazer isso até por pontos, tá? Simplificando aqui a tese, uma forma de nós avaliarmos a tese seria medir os pontos. Mas aqui são os testes, né? Nós podemos fazer teste com pontos, podemos fazer o teste aqui da forma como o autor sugere, e eu vou seguir à risca aqui exatamente tudo que ele fez aqui. Porque aqui, por exemplo, ele não está olhando o mando, ele está pegando jogos em sequência. Então nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos precisar fazer aqui algumas manobras estatísticas, isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas não vamos fazer exatamente como ele fez aqui, mas nós vamos ampliar a base para ver se isso ainda continua a nos trazer uma vantagem. E se é uma vantagem consistente. E vamos fazer melhor ainda, tá? Vamos aprofundar mais aqui o estudo do nosso amigo. Então aqui ele nos indica a forma como ele mede essa temperatura dos times. Vamos ler rapidinho aqui, porque depois nós vamos fazer na prática, vai ficar mais claro, tá? Para testar tal hipótese, precisamos de alguma maneira de medir até que ponto as equipes são quentes ou frias. Uma forma de fazer é utilizar as probabilidades de aposta, justo, né? Para garantir que as probabilidades que estejam a utilizar nossa medição são as mais justas possíveis, aqui na casa da tradução não ficou legal, temos de retirar primeiro a margem, tá? A gente vai retirar a juice então para fazer o processo aqui. O calor pode ser medido de uma forma ajustada para o risco, que leva em consideração o comprimento das probabilidades ao atribuir a uma equipe vencedora uma pontuação de 1 menos 1 dividido por probabilidade, enquanto atribui à equipe perdedora, ou ambas as equipes no caso de um empate, uma pontuação de menos 1 dividido por probabilidades. Então nós vamos ter aqui uma range, né? Vocês vão ver depois lá. Vamos ver juntos isso. Vamos ter uma range que supostamente segue de menos 1 a 1, mas não vai chegar exatamente a menos 1 e nem a 1, porque senão seria a odd 1, que não existe, tá? Mas vocês vão ver que vão ter as equipes muito quentes lá próximo de 1, tá? E as equipes muito frias lá próximo de menos 1. Mas a maior parte dos dados vão estar ali mais próximo a 0. E assim, quais são, já pegando aqui a visão do que ocorre aqui. Quais são as equipes mais quentes? São as equipes que são zebras, mas que estão com sequência de vitória. Imagina uma equipe lá com odd 6, 8, 15, 12 e ganhando todos esses jogos. Então é uma equipe super quente que está superando a expectativa do mercado muito fortemente, né? Do outro lado, nós temos as equipes muito frias, que são os super favoritos que não estão ganhando seus jogos, né? E aí, assim, as pontuações dos jogos consecutivos de uma equipe são, então, adicionadas para obter uma pontuação em curso. Nós temos aqui, então, uma pontuação acumulada. Nós vamos acumulando isso. E aqui ele faz por 6 jogos, tá? Aí vem os testes. A gente pode fazer por menos, pode usar o mando. Pode fazer muitos testes diferentes aqui a fim de aprimorar a tese aqui. Se as probabilidades justas utilizadas no cálculo forem precisas, a expectativa do mercado a longo prazo é de que as equipes tenham pontuações de 0. Certo? Em termos de apostas, isso equivaleria a ficar elas por elas. Consequentemente, as equipes com série de vitórias quentes mostrariam pontuações positivas a curto prazo, enquanto aquelas com derrotas frias mostrariam pontuações negativas. Consideremos abaixo, aqui ele mostra um exemplo, tá, de alguns jogos do Liverpool, onde ele vai acumulando a pontuação. Ele mostra a pontuação do jogo e tal, né? Retirada daquela formulazinha ali que eu mostrei para vocês. E ele tem uma pontuação acumulada de 6 jogos, tá? Aí ele foi testar a hipótese, né? A hipótese dele de que as linhas podem ser deslocadas a favor dos times frios. Então aqui ele faz uma série de testes. Ó, para testar nossa hipótese da mão quente, analisei retrospectivamente as 5 temporadas das 5 principais ligas. Refinando a minha metodologia um pouco mais, considerei apenas os 6 jogos mais recentes, jogados por cada equipe, para calcular a pontuação em curso cumulativa de cada equipe e a supremacia relativa da classificação face ao seu adversário. Essa escolha foi totalmente arbitrária, né? E voltamos aos testes aqui, é o teste dele, tá? O que ele faz? Ele pega 6 jogos em sequência sem considerar o mando.
E aí ele faz a comparação, tá? O time casa menos o time visitante, para saber aqui a relação de temperatura entre as duas equipes. Poderia ter escolhido mais ou menos, mas os 6 jogos mais recentes são normalmente utilizados em outros sistemas de classificação de jogos que consideram a forma recente como um fator digno de análise. Consequentemente, para cada época, não há classificação de jogos para os primeiros 6 jogos, deixando um total de 15.820 jogos e 31.640 classificações. Então aqui na sequência aqui ele começa a mostrar os resultados que ele obteve nos testes, né? Sobre os retornos e tal. Eu vou descendo aqui só para mostrar diretamente para vocês aqui o gráfico, tá? Aqui o azul são os times frios, tá? O lucro acumulado caso ele estivesse apostando só nos times frios. E o vermelho aqui, incrível, né? Nos times quentes. Então aqui são os times, ó, que estavam com sequência boa de vitórias. Estavam muito mais quentes que o adversário, né? E aqui mostra já uma vantagem aqui, de forma geral. Ele nem fez aqui separação de classes aqui para identificar quais classes trazem alguma vantagem maior ou menor. Ele fez uma classificação geral, times quentes, times frios. Basicamente é isso. E já chegou aqui numa situação, olhando o fecho da Pinnacle, tá? Interessante, né? Então tá aqui, ó, as classificações do 31 variam de 5,89, agrupei-os de acordo com a força dos seus calores em 12 categorias. Aqui sim, agora ele começa a separar classes, né? Porque nós temos jogos ali em que o time é um pouco quente, morno, um pouco mais quente, até o fervendo, tá? Então tem todas essas diferenças de classes aqui. Aqui sim ele começa fazendo aqui uma análise mais granular, né, dessa teoria. Estes são mostrados no histograma abaixo, as 12 categorias, né, que ele separou. A gente vê aqui realmente uma diferença muito grande, né, aqui entre as primeiras classes e as últimas, exatamente porque faz sentido essa tese do Joseph Bushnell. E aqui ele diz, quanto mais fria a equipe face aos seus adversários, maiores são os retornos dos preços de apostas justos. E aqui ele faz então um novo gráfico de lucro acumulado. Porém agora ele está separando só as classes onde ele está apostando só nos times mais frios e nos mais quentes. Está tirando ali o bolo central, né? Ele está pegando só os dois extremos aqui da distribuição, né? Os jogos em que nós temos um time muito mais quente que o outro, e também os jogos onde nós temos os times muito mais frios que o outro. Incrível isso aqui, veja aqui, pessoal. O azul aqui os times frios e o vermelho os times quentes. Então aqui o backtest já mostra para nós aqui boas evidências de que faz realmente total sentido aqui a tese do Joseph. Então aqui eu vou passando aqui, só mostrando para vocês rapidinho, eu vou me atendo aqui onde tem informações relevantes, até porque vocês podem ler aí, vou deixar o link para vocês, para já ficar bem por dentro do assunto, tá? Porque o próximo vídeo eu vou fazer aqui com vocês a parte prática, então. Mostrando, separando as classes, fazendo mais observações, aí eu quero olhar também a odd média entre abertura e fecho aqui de cada situação, para a gente tentar identificar esse tipo de padrão, ver se isso ainda continua, porque a base que eu vou trazer aqui é bem mais atual do que essa base aqui que ele trabalhou, né? Porque esse artigo aqui já é mais antigo. Mas como eu disse, como tem muita gente nova aí entrando no mercado, creio fortemente que essa possa ser uma brecha que continua a fazer sentido. É interessante que a gente aprofunde aqui para entender a partir de qual ponto vale a pena fazer a entrada, porque a gente não pode esquecer, né, que a casa trabalha com juice. Então mesmo que uma vantagem seja consistente e relevante, ela precisa primeiro bater a juice, né, para depois começar a lucrar. Então toda vantagem e padrão, por mais fino que ele seja, a gente precisa observar também essa situação. Certo, pessoal? Se esse conteúdo aí é relevante para você, então deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Show de bola? Então é isso. Fiquem atentos aí ao próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.